Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 15 de junho, quarta-feira, vamos falar sobre enxaqueca. Exatamente. Vocês solicitaram através de cartas, e-mails, e o programa de hoje sobre enxaqueca é para todos vocês que nos solicitaram, até porque enxaqueca tem muita gente que tem e não sabe o que causa, como é que trata, se tem tratamento, o que pode ser feito. Então vamos tirar todas as dúvidas no dia de hoje. Os abraços vão para o Felipe, São Paulino doente. Ele é filho da Diva e eles são moradores lá do bairro Moreninha 2. Felipe, o São Paulo vai melhorar, fica tranquilo que nós vamos recuperar agora com o Luiz Fabiano. Também para a dona Sueli Camargo, moradora da Vila Carvalho. Ela pediu o abraço, está dado para a senhora o abraço, dona Sueli. E para a Yolanda Moraes, moradora do bairro São Jorge da Lagoa. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Yolanda trabalhou comigo lá na Promatre, no berçário. Meus filhos nasceram e a dona Yolanda estava lá, ajudou logo na hora que eles nasceram. Fico feliz em estar mandando esse abraço especial. Dona Orcinda, a Antônia, todas, Evinha, todas vocês que fazem parte da minha história de vida e também do nascimento dos meus filhos. Um beijo para vocês. Caracterizada pela dor forte e constante que afeta apenas uma parte da cabeça, a enxaqueca é um incômodo que atinge a maioria da população, com frequência variável. As crises podem durar horas ou até mesmo dias, o que leva a pessoa a se isolar em busca do silêncio. Por isso, ao sentir fortes dores na cabeça, é importante não se automedicar, pois, ao contrário, as consequências à sua saúde poderão ser ainda maiores. E muita gente que tem enxaqueca acaba fazendo a automedicação ou usando um remédio que deu certo para uma vizinha, para uma comadre, e isso é perigoso. Por isso, como a gente combinou e ele está aqui, estamos com o Dr. César Nicolatti, neurologista. Bom dia, Dr. César. Bom dia. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui em nosso programa para falar de um tema importantíssimo. Eu tenho certeza que dentre as patologias, os neurologistas têm sempre essa queixa, enxaqueca. E eu começo lhe perguntando, do ponto de vista neurológico, o que vem a ser enxaqueca? Bom, a enxaqueca é um tipo de cefaleia. As cefaleias são algumas das queixas mais importantes em termos de estatística na população. É a principal queixa que leva o paciente a procurar um médico, é a cefaleia. Então, em termos de número, o principal problema que leva uma pessoa a procurar um médico é a cefaleia. E dentre as cefaleias, a enxaqueca é a mais frequente. E é uma das mais incapacitantes. Se caracteriza por crises de cefaleia vascular, que é uma cefaleia pulsátil, ora numa região, ora em outra região da cabeça, e que se caracteriza por ser de 3 a 4 horas, podendo levar até 3 dias para a pessoa sair da crise. E sempre com um quadro de cefaleia importante, uma dor que leva à incapacitação, ou seja, a pessoa não consegue fazer atividade produtiva. Então é uma das principais causas também de atestados e que traz um impacto socioeconômico também importante. Então, como vocês veem, é realmente uma doencinha que incomoda tanto a pessoa que está com o problema, como também para aqueles que empregam pessoas com enxaqueca. Então, precisamos resolver para que não haja prejuízo para ninguém. E a sua saúde é sempre a mais importante. Dr. César Nicolatti, como que se desenvolve, quais são as possíveis causas de enxaqueca? As causas são ainda tratadas como teorias. Existem umas teorias que são mais aceitas. A dor, ela é realizada no sistema nervoso central através de receptores que vêm por um nervo que chama nervo trigêmeo, que é o nervo responsável pela sensibilidade do polo cefálico, ou seja, da cabeça como um todo, do crânio e da face. A enxaqueca tem alguma coisa a ver com alterações do nervo trigêmeo e tem alguma coisa a ver com alterações da labilidade vascular, ou seja, os vasos, eles têm uma ação motora de vasodilatação e vasoconstrição.
Então, o vaso se dilata e o vaso se contrai. As pessoas que têm enxaqueca, elas não têm uma boa regulação desse mecanismo. Então, quando tem um estímulo para uma vasoconstrição, essa vasoconstrição é exagerada, leva a uma diminuição da circulação. Em resposta, vem uma vasodilatação rebote, e na vasodilatação, então, vem a dor, e aquela dor que dói com a batida do coração. Então, as paredes da artéria são distendidas, e essa distensão faz aquela dor pulsátil, que fica parecendo que tem um anãozinho com um martelo atrás do olho, e leva àquela situação de incapacitação pela dor. Realmente, quem tem enxaqueca, eu não tenho, mas quem tem diz que incomoda demais, né? É uma situação que a pessoa não quer ouvir, nem quando a gente fala baixinho, eles falam, por favor, deixa eu ficar quietinho aqui. É realmente incapacitante porque a pessoa fica num mal-estar, num mau humor, né, doutor César? É a situação de fotofobia, ou seja, a luz atrapalha, a luz dói. Fonofobia, o som dói. Náusea, muitas vezes com vômito, e horas seguidas de crise de dor intensa. Então é uma situação que, mesmo não pondo risco à vida, leva à incapacitação, que seja momentânea, mas naquele momento é uma incapacitação real. Então é uma situação que tem que ser tratada com seriedade. Essa doença, a enxaqueca, eu como pediatra sei, mas as pessoas em casa querem saber. É só de adulto ou pode aparecer nas crianças também? Ela também pode aparecer nas crianças, não é o mais frequente. O mais frequente é que ela se manifeste na fase da puberdade, mas ela pode acontecer na fase pré-púbere também. Dr. César Nicolatti, a enxaqueca tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Como eu disse, era rapidinho, estamos falando de enxaqueca. Quem sofre de enxaqueca sabe o quanto é difícil passar pelas crises. Mas estamos fazendo um programa voltado exclusivamente para tirarmos as dúvidas, mostrarmos o que pode, o que não pode, o que é mito, o que é verdade. Estamos aqui com um amigo neurologista, amigo já de vocês, Dr. César Nicolatti. Dr. César, eu lhe perguntei no bloco anterior, enxaqueca tem cura? Enxaqueca não tem cura. A enxaqueca é uma alteração que algumas pessoas têm, que é essa labilidade vascular, ou seja, ela tem o sistema da circulação cerebral relacionada com o nervo trigêmeo, que é o nervo da dor no polo cefálico, na dor na cabeça, que ele não tem um funcionamento fisiológico adequado, mas não tem cura. Não é uma doença também que vai levar à morte, mas é uma doença que tem controle. Como vocês veem, não tem a cura, mas a gente pode melhorar em muito a sua vida para que você não sofra tanto com a enxaqueca. Como que é feito o diagnóstico? Tem um exame específico, porque a cefaleia muitas pessoas podem apresentar, mas nem toda cefaleia é uma enxaqueca. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através da entrevista, da anamnese, é a entrevista do médico com o paciente. Só para se ter uma ideia, existem cerca de 150 tipos de cefaleia catalogados, né? E enxaqueca existem 9 subtipos de enxaqueca. Então, a gente precisa fazer uma entrevista muito bem feita para a gente poder pegar todos os dados e aí sim enquadrar a pessoa dentro desse perfil. Não existe um exame específico para esse diagnóstico. Tem um exame, que é o Doppler transcraniano, que ele consegue verificar a oscilação vascular, que é essa dilatação e contração, como se o vaso ficasse dilatando e contraindo várias vezes o tempo todo. Ele consegue verificar isso. Esse seria o exame mais específico para isso. Mas o diagnóstico é eminentemente clínico. Então, outros exames, por exemplo, às vezes o paciente faz uma tomografia, uma ressonância, são para descartar outras patologias. Principalmente para descartar outras causas. Isso. A ressonância tem algumas características que pode fazer a gente pensar em enxaqueca, que é aumento do espaço perivascular, que a gente consegue observar na ressonância, não na tomografia. Que é justamente o espaço aumentado por causa dessa dilatação e contração, dilatação e contração. Então é como se ficasse aquele espaço em volta do vaso meio laceado.
Então a ressonância pode inferir isso, mas não é uma coisa que possa dizer que é um patognomônico, não é definitivo para enxaqueca. A gente tem que relacionar sempre com dado clínico. E o Doppler transcraniano pode trazer, mas também um Doppler normal não afasta a enxaqueca, porque só quer dizer que a pessoa não estava tendo aquelas oscilações vasculares no momento do exame. Então são exames subsidiários, mas o que define é uma boa entrevista. A enxaqueca é uma doença hereditária? Para você entender, se alguém na família tem, isso vai passar de pai para filho, de mãe para filho? É hereditário? Tem um fator familiar muito importante. Muitas doenças têm fatores familiares e casos esporádicos. A enxaqueca não é diferente dessas outras, mas tem um fator familiar muito importante. Então, famílias de enxaquecose, a incidência de pessoas com enxaqueca é muito maior do que em famílias que não têm pessoas com enxaqueca. Tem forma de prevenção da enxaqueca? A prevenção da enxaqueca é através de medidas que possam fazer com que a gente tenha uma melhora da regulação vascular cerebral. Uma coisa que pode trazer isso é a atividade física regular, não extenuante. O exercício ajuda até na produção de endorfinas, que são substâncias que trazem um bem-estar, substâncias que o próprio cérebro produz, e faz com que essa oscilação seja melhor regulada. Existe também a possibilidade da gente evitar os fatores de gatilho, os fatores desencadeantes. Alimentos? Que aí entra a parte alimentar. Quais seriam para que as pessoas possam, assim, mais ou menos ter uma noção? Um dos principais é a cafeína. E junto da cafeína, uma molécula semelhante à xantina que está presente no chocolate. Então, substâncias que têm cafeína. Coca-Cola, Guaraná, café, chá preto, tudo tem cafeína. E tem cafeína em quantidades consideráveis. Pode ser fator desencadeante para a crise de enxaqueca. E o chocolate. Você que gosta de um chocolate, de um café e tem enxaqueca, tome cuidado. Os fatores alimentares são muito importantes. Eles têm uma influência muito significativa sobre a crise de enxaqueca. Então, evitar esses mecanismos de gatilho pode trazer um benefício para essas pessoas que têm esse problema. E aí seria evitar alguns alimentos, por exemplo, a cafeína. A cafeína está presente na Coca-Cola, no Guaraná, no chá preto, no café. É um dos principais fatores desencadeantes para as crises de enxaqueca. Junto à cafeína, as xantinas que existem no chocolate também são fatores desencadeantes importantes. Além disso, nós temos bebidas alcoólicas fermentadas, como o vinho e a cerveja, queijos, principalmente aqueles queijos amarelos, que têm alguns corantes, corantes também usados para alguns alimentos como salsichas, embutidos de forma geral, também são potenciais deflagradores dessas crises, além de não alimentos também podem ser fatores importantes, como solventes, então o cheiro de tinta, coisas desse tipo. Uma outra coisa também que é importante é evitar longos períodos de jejum e longos períodos sem dormir. Tá? A privação do sono e o jejum prolongado são também fatores desencadeantes para as crises de enxaqueca. Então você que gosta de café e chocolate e tem enxaqueca, abre o olho porque vai desencadear a crise e forte. E você sabe o quanto é ruim passar pela crise da enxaqueca. E o tratamento, Dr. César Nicolatti? Como que pode ser feito esse tratamento não para a cura, mas para melhorar com que essa pessoa possa ter uma vida mais social e menos crises intensas? O primeiro passo é evitar a automedicação. A automedicação faz com que haja um mecanismo perpetuador da crise. Existe a enxaqueca e existe a cefaleia por abuso medicamentoso. E o paciente que tem enxaqueca, ele migra para essa cefaleia por abuso medicamentoso de uma forma muito fácil, porque a crise ela é muito intensa e a pessoa parte para o abuso medicamentoso, que nada mais é do que alivia a dor, passa o efeito da medicação, volta a crise numa situação mais intensa do que a anterior. Então, a automedicação é uma das principais causas da perpetuação do problema. Além disso, a gente pode estar fazendo algumas medidas como atividades físicas, evitar os mecanismos de disparo das crises de enxaqueca e, além de evitar os mecanismos de disparo, que vão dar novas crises, e o exercício. O exercício é uma coisa que
vai trazer um benefício importante. Mas o principal é procurar um médico que possa dar uma orientação com um tratamento adequado, que possa fazer esse controle. É isso aí. Dicas de quem entende. Um especialista, um neurologista, dando dicas para que nós possamos evitar as crises ou sair com mais facilidade das crises de enxaqueca. Dr. César Nicolatti, quero agradecer a sua presença em nosso programa, desejar sucesso aí nos novos empreendimentos. Em breve teremos novas clínicas neurológicas em Campo Grande e o Dr. César, com toda a clientela e com todo esse benefício que ele traz para os pacientes que o procuram, realmente é merecedor de muito sucesso e de uma ótima qualidade de atendimento aí para frente. Parabéns, e sempre que a gente precisar nós vamos recorrer para que o senhor possa vir aqui falar sobre as doenças neurológicas e trazer essa informação de uma forma objetiva e transparente como o dia de hoje. Muito obrigado. Agradeço novamente e me ponho sempre à disposição. É um grande prazer estar aqui e me sinto muito honrado por isso. E é isso aí. Se você ainda tem dúvidas sobre este assunto, enxaqueca, outros relacionados na área da saúde, críticas, sugestões, denúncias, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se de que o nosso compromisso é de fé e saúde. Hoje, quarta-feira, daqui a pouco estarei aí na novena da Perpétuo Socorro. Vocês ficam super felizes quando eu chego, junto com a minha esposa, meus filhos. É porque a gente sabe que a fé é que realmente consegue transportar as montanhas e ultrapassar todas as barreiras. Reflexão do dia. A vida é um filme que conta a melhor história de amor. Guerra, comédia, ação e romance. Sendo você o ator principal. Por isso, faça a sua vida valer a pena. E é deste filme que se chama A Vida que eu quero que você realmente preste muita atenção. Porque você, como ator, pode modificar o final deste filme. Seja feliz, busque Deus, que é o melhor parceiro para todos os filmes da nossa vida. Um bom almoço a todos vocês, fiquem com Deus e até lá.